today's lesson is going to be kind of interesting. I think the topic we're going to be discussing today is kind of interesting, okay? Because we are going to learn a grammar topic that in English is used to talk about imaginary circumstances, okay? Hypothetical and imaginary circumstances. In today's lesson, we're going to learn how to express um, desires of different things in the moment, okay? Basically, this is what we're going to learn today. And I'm going to start today's lesson um, showing you a picture first, okay? So just a moment because I'm gonna go and get the picture. The picture I wanna show you is the picture of a genie, okay? I have it here somewhere, just a moment. So this is the genie I wanna show you. So take a look at this picture. This is a representation of the genie from the Aladdin stories, okay? I think you are all familiar with the Aladdin stories because they are not real, they are just imaginary, okay? They are just fiction. And in those stories, there is a famous genie, just like this one here, you can see here in my picture. And this genie has what they call a magic lamp, okay? And as you all know, okay, the this this genie has superpowers, okay, and in that story, Aladdin, when he rubs the lamp, rub é o verbo esfregar, okay? Let me show you here. Rub é esfregar. When Aladdin rubs the lamp, the genie comes along, okay, and then Aladdin has the right to ask for three wishes. So I'm gonna write it because this is the point I wanted to get to. Okay, so the then Aladdin, when he rubs the lamp, he has the right. Okay, so the right to ask for three wishes. Well, I'm gonna use this information here to start the topic, okay? So let me choose one student here. Gabriel, can you open your microphone, please? Gabriel. Qual deles? Qual deles? Você que tá Das falando. Gabriel. You can be Gabriel. the one, okay? So, Gabriel, pay attention to this question here. Gabriel, if you found a lamp and then you rubbed this lamp and you were the one that had these three wishes, pay attention now to my question. What would you ask for? Or what would you wish for? I'm going to use the verb wish. So what would you wish for? Do you understand the situation? So imagine that you are Aladdin, okay? And you found this lamp and then you rub at this lamp and now you have the right to ask for three things, for three wishes. My question to you is, what would you wish for? Could you tell me anything that you would wish for? Do you understand the question, guys? A pergunta what would you wish for significa o que você desejaria, né? O que você desejaria, okay? So, Gabriel, can you tell me anything? Just anything that comes to your mind. I would wish For I for would wish for be rich. I would wish for be rich, like this, Yeah, be rich. Bom, be thank you rich. very much. I'm gonna use your sentence to introduce grammar, okay? So, thank you very much, Gabriel. Pay attention to Gabriel's answer, guys. Olha,
I would wish for. So, I would wish for. Aí ele falou assim, ser rico, né? Eu acho que ele tentou falar isso, be rich. I would wish for be rich. There's a problem here. Pay attention. A expressão wish for, ela pede por um substantivo. Então, por exemplo, I would wish for, por exemplo, muita saúde, ou então felicidade, or things like this. Eu vou por aqui saúde. I would wish for health. For everybody, sei lá, alguma coisa do tipo. Everybody. So, I would wish for health for everybody. Eu desejaria saúde para todos, ok? Pay attention. Como é que eu introduziria aqui uma expressão verbal, né, baseada em um verbo? Bom, existem várias formas, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas delas, so pay attention. Imagine that, well, I'm going to talk about me, about Samuel, okay? I am a very urban person, so I really love big cities, you know? I could say something like, for example, eu gostaria de morar na cidade do México, ou então eu vou usar Tóquio como exemplo. I would like to live in Tokyo. I would like to live in Tokyo. Tá vendo? Eu estou mudando um pouco, eu não usei o verbo wish, né? Ó, eu estou dizendo, eu gostaria de morar em Tóquio. Quando a gente usa a expressão would like, que é ao pé da letra gostaria, I am taking an optimistic perspective. So pay attention to this information here. An optimistic perspective. Quando eu falo optimistic perspective, quer dizer que I believe that it's possible that one day I can live there. Eu não parto do princípio de que é uma coisa impossível, ok? So I would like to live in Tokyo. Por que, professor, você está falando isso? Porque se você adotasse uma perspectiva pessimista, olha, a pessimistic perspective, you would have to say something like, for example, eu queria morar em Tóquio, mas, sei lá, minhas condições financeiras não permitem isso. Eu queria morar em Tóquio. Hold on, just a moment, guys. Tóquio. So, pay attention. When somebody says something like, eu queria morar em Tóquio, eu queria ser mais magro, eu queria ser mais gordo, eu queria ser mais alto, eu queria não precisar usar óculos, eu queria saber francês. A pessoa parte de um princípio de que aquilo é possível, tá bom? Mas para conseguir chegar lá, vai ser meio difícil. É uma, we say, pessimistic perspective that the person is taking, ok? Quando a pessoa fala I would like, ela parte do princípio de que é algo mais possível, que ela está determinada ou pode estar determinada a conseguir. Então, peço para que vocês entendam isso já de imediato, tá bom? Bom, mas professor, então, how do I translate the next sentence, this sentence here? Eu queria morar em Tóquio. Bom, será que eu falo I wanted, porque want é o verbo querer, e no passado fica wanted, I wanted to live in Tokyo. Bom, se você traduzir I wanted to live in Tokyo, it's possible, but there is a problem with this translation, I wanted to live in Tokyo. Because when you say I wanted to live in Tokyo, significa que você não quer mais. Eu queria morar em Tóquio, mas hoje eu não quero mais. Entenderam? Hoje eu não quero mais. E não é o que eu estou tentando explicar para vocês. Quando eu digo eu queria morar em Tóquio, eu quero que vocês entendam que a pessoa está dizendo o seguinte, eu não moro em Tóquio. I don't live in Tokyo, but eu queria morar lá nesse exato momento, mas é difícil, né? Não tenho perspectiva positiva para que isso aconteça. Nesses tipos de situações, when, pay attention, you want a different reality, when you want a different reality, and you imagine another one,
you have to say I wish. Então, para esses casos, when you want a different reality and you imagine another one from the one you are living now, you have to use the expression I wish, porque é esse I wish que traduz esse eu queria que a minha situação diferente fosse, que a minha situação atual fosse diferente, tá bom? Não é porque eu queria e não quero mais, eu ainda continuo querendo, but I am taking a pessimistic perspective toward what I am saying, so I have to use I wish. Just pay attention to that, ok? Porque o próprio verbo wish, como eu mostrei aqui em cima, tem a ver com o verbo desejar em português, ok? And now, how do I say morar in Tóquio? Bom, morar, as you all know, is to live. Okay, so I wish to live in Tokyo. Pay attention now. Se você traduzir assim, olha, I wish to live in Tokyo, você traduzindo ao pé da letra, né? I wish é eu queria, depois morar é to live, e in Tokyo é in Tokyo. But pay attention. When I say eu queria, como eu disse aqui, ó, I am just imagining something different. So I am talking about an imaginary reality. This imaginary reality is very different from the one I am living now. So in English, when you are talking about imaginary things and imaginary realities, you have to use the verb. Depois aqui do verbo wish, you have to use the verb in the simple past. E aqui que eu queria chegar. So every time we are talking about things that are imaginary, things about the present, but they are imaginary, you have to translate the sentence using the verb in the simple past. So here you have to say, I wish I lived. Olha só, I am using the verb here in the past, as you can see here. I wish I lived significa eu queria morar. So pay attention to that, okay? As this is something imaginary, I have to use the simple past. I'm gonna use here, I'm gonna give you now another example using another verb, okay? So imagine that I want to say something like this. Olha, imagine uma pessoa que tem cabelo cacheado querendo falar, eu queria ter cabelo liso, natural. Ó, eu queria ter cabelo liso, natural. Just a moment, guys. And another sentence. Vamos já pensando aí como vocês falariam isso agora que vocês sabem como. Ó, eu queria não precisar usar óculos. Eu queria não precisar usar óculos. So pay attention. When the person says, eu queria ter cabelo liso, this is a desire, tá vendo? É um desejo que a pessoa tem, um desire, um desejo. This desire is based on the present moment. When the person says, eu queria ter cabelo liso, é porque ela não tem. Quando a pessoa diz, eu queria não precisar usar óculos, é porque ela precisa, entenderam? So, as you can see, I am calling your attention to the fact that a realidade atual da pessoa é diferente da realidade imaginária da pessoa, ok? Que é baseada em um desejo. Mas a pessoa parte do pressuposto de que é algo difícil de atingir. Tá bom, eu queria ter cabelo liso, mas assim, não é tão fácil, né? Meu cabelo não é liso. Eu queria não precisar usar óculos. Eu até posso não usar óculos, usando lentes. Mas talvez a pessoa que diga isso não tenha condições financeiras para isso, ou está apontando para o fato de que não gosta desse problema nos olhos que ela tenha, tá bom? So, how do I say eu queria ter cabelo liso? Any volunteer? Eu queria, as you all know now, is I wish, ok? I wish. E agora, como é que eu falo ter cabelo liso? Is it possible to say to have straight hair? Is this sentence correct? Any volunteer? My question is this sentence correct? No, right? This sentence is not correct. So, as you can see here, I wish, desejo uma situação diferente no presente, o verbo que se segue tem que estar no simple past. So, the correct form is, I wish I had. Tem que pôr o verbo have no passado. I wish I had straight hair.
tá bom? E aqui embaixo, ó, eu queria não precisar usar óculos. So let me give you vocabulary first. Wear glasses é usar óculos, right? Wear glasses, usar óculos. Não precisar é fazer alguma coisa, have to, né? Have to, seguido do verbo que no caso vai ser wear glasses. Então vamos lá. Have to indica que algo é necessário, né? Preciso, tenho que. Como que eu digo eu queria não precisar usar óculos? E aí? I wish. Any volunteer to say no? I wish I didn't I have didn't have have ear glass to wear. to wear glasses. Você fala assim, ó, wear Okay. glasses, okay? Okay, teacher. So, thank you very much. As you can see, guys, your classmate used the verb did in the negative form, saying didn't. This is perfect. This is extremely correct, as you can see. Why, Samuel, do I say não using did? Por que eu não posso usar o don't, o doesn't, o will not, ou alguma coisa parecida, ou simplesmente o not? Pay attention. Olha o que eu falei aqui. Depois da expressão eu queria, the verb has to be in the simple past. And the simple past in the negative form asks for the use of didn't. So this is the reason why here I have didn't have, as you can see, ok? So aqui eu pus o verbo have mesmo no passado, né, com a ideia de ter. Aqui o have to é uma expressão com a ideia de algo ser necessário, mas da mesma forma eu tive que manter no passado, ok? Professor, essa matéria que a gente vai ver? Não. This is not your topic, ok? Eu estou tentando chegar lá no second conditional. This is just introduction to the idea of imaginary things, imaginary realities, okay? And how we express this in English. So moving on, guys, just a moment. I'm gonna copy a picture here to tell you something else. Okay, so just a moment. I have just to find the picture here. So just a moment, be patient. I'm trying to find it, okay? So pay attention now to this other picture I'm gonna show you now. Can you see here? In the picture, the man has a lot of money, okay? As you can see, it's like money is falling down from the sky, okay? This is just to represent this idea here. The idea involving the word loaded with. Do you understand that this expression here, be loaded with something, significa the same thing as to have much or a lot of that something. So when I say, for example, that I am loaded with money, that means that I have a lot of money. So let's imagine that this man here, okay, this man here won the lottery. So this man won the lottery. This man won the lottery. Ele ganhou na loteria, okay? This is the reason why now, as you can see, he is loaded with money. As I told you, loaded with money means that he has a lot of money. In Portuguese, we have an expression for that. In Portuguese, people say like, estar nadando em dinheiro, or estar nadando em dinheiro. So he is loaded with money, okay? So this is the situation. I'm just using this to give you vocabulary, okay? So now, my question is, what would you do? What would you do if you had a lot of money? So what would you do if you had a lot of money? I'm gonna give you one example talking about me, okay? And then I ask somebody there to answer the same question, okay? So if this question was asked
to somebody like me, I would answer like this. First, I could say se eu tivesse muito dinheiro, like, if I had a lot of money, or if I were loaded with money, comma, I would buy a house or a flat. I would buy a flat in New York and another one in Tokyo, so that I could live in both cities. You know, as I told you before, I am very urban. I really like big cities, and it would be kind of a dream to live in Tokyo and in New York. Okay, so I would do this. I would buy a flat in New York and another one in Tokyo. That's me, okay? Now let me ask you. Alessandra, can you open your microphone, please? Alessandra, are you there? Yes. Good evening, Alessandra. How are you doing? Fine, and you? I'm pretty good, thank you. Alessandra, the question is, as you can see here, imagine you in this situation here. So imagine that suddenly, you know, you got an enormous amount of money, okay? Let's imagine that it was not the lottery. Let's imagine that you, Alessandra, you inherited, okay, a fortune. Você herdou uma fortuna, okay? So you inherited a fortune. So what would you do, Alessandra, if you inherited a fortune and had a lot of money? If I had inherited a fortune, I would travel the world. You would travel the world. So I'm gonna use like this, okay? Ó, se eu herdasse, tá? Ó, if I inherited, or I can say if I had, né? Se eu tivesse, eu vou pegar de baixo, ok? So if I had a lot of money, aí você disse que você viajaria o mundo, é isso? Yes. I would, travel. Thank you, Alessandra. So I would travel. I would travel around the world, or you could say the world. Okay, I would travel the world. So pay attention, guys, to the whole sentence. The whole sentence is, if I had a lot of money, I would travel the world. So, qual é a condição para que isso aqui seja possível? Para que a Alessandra possa travel the world? A condição está aqui, ó. If she had a lot of money, né? Percebam que existe aqui uma condição. Essa parte só se realizaria se essa condição fosse satisfeita, tá bom? And this is something just imaginary, okay? I want you to really remember this word here. This is something really imaginary. The person is managing a possible result if a circumstance was real, but the present is not that. The present is different, okay? Voltando aqui, é possível que alguém ganhe muito dinheiro de uma hora para outra? It's possible, okay? But it's very unlikely. Pay attention to these words, okay? Ó, it's possible, é possível, but unlikely, é possível, mas improvável que alguém ganhe dinheiro assim de uma hora para outra, ok? Voltando aqui, pay attention now to the topic. So I was just introducing the topic with some circumstances and some situations, okay? I think by now you can already understand what I'm going to talk about. So in today's lesson, we are going to talk about these imaginary things that sometimes we think about, okay? And this is a perfect example when we think about money, okay? So I'm going to use this sentence here that Alessandra gave us as my example to introduce you this topic here, the second conditional.
segundo condicional, ok? Bom, this sentence here is in the second conditional, but somehow, how do you know that this is the second conditional? First of all, I'd like to call your attention to a fact, okay? In Portuguese, I told you this in our other class, but I want to call your attention to this again. When I translate the sentence into Portuguese, I say something like, se eu tivesse, né? The verb here in Portuguese ends in SSE, se eu tivesse, and then you have the rest of the sentence, you have a comma, tá bom? In English, a vírgula se chama, I don't know if you know that, but in English we say comma, okay? A vírgula é comma. I'm gonna leave it here. So we have a part here, and then I have another part, okay? The other part, in Portuguese, the other part has the verb ending in iria, so the verb here is ending with this ending here, iria, okay? This is a pattern, como eu disse, é um padrão, tá bom? When I say se eu tivesse, é porque eu não tenho, por isso que é something imaginary, ok? Mas, professor, why is it called the second conditional, tá bom? Antes de entrar nisso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, as partes da frase podem trocar de posição, sem acarretar prejuízo semântico, tá bom? Sem mudar o sentido. So, it's possible that I take this part here, eu viajaria o mundo e começasse a frase com isso. Então, eu poderia falar assim, I would travel the world. I would travel, the world. Aí agora eu pego aquela outra parte que tá aqui, se eu tivesse muito dinheiro e traga para cá. So I could say, just a moment, olha, if I had a lot of money. This is possible in Portuguese and this is possible in English, but you have to pay attention to something very, 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 very important, okay? You have to pay attention to punctuation, okay? Because when you start with the sentence, when you start the sentence with the word if, as you can see here, you have to use the comma. The comma is necessary, but when the word if is right in the middle of the sentence, you don't need the comma anymore. So pay attention to this important grammar point, okay? Because you can start the sentence with the if part, and then it's necessary to use the comma, okay? But if you start with the other part, it won't be necessary to use the comma, as you can see here, in this part here, I don't have a comma, okay? So pay special attention to that. Por que, Samuel, você está chamando atenção disso disso? Pay attention now. When I am talking about the second conditional, por que chama-se second conditional? Olha que eu estou sublinhando aqui, pay attention, conditional. Existe a palavra condição dentro do nome, tá vendo? Conditional. And as I told you here, when I say, se eu tivesse muito dinheiro, this is the condition. Essa é a condição para que isso aqui ocorra. Sem que essa condição seja satisfeita, a ação de viajar não vai ocorrer, entenderam? Isso é, então, uma condicional, é uma frase que a gente chama de conditional, tá bom? E nas conditionals, we always have a condition, sempre temos uma condição, tá bem? Uma condition. E a outra parte da frase expressa um resultado, uma consequência. We call it a result. Então, o resultado só vai ocorrer se a condição for preenchida. But in English, as in Portuguese, o resultado pode vir antes e a condição depois. Okay? So we have to pay attention to that. Well, now that I called your attention to that, let's start talking about the conditional sentences in general, okay? So this is just one example of a conditional, okay? Just a moment. So this is one example of the second conditional. Just a moment. Let me erase these things from here now. And
Just a moment, guys. Well, so when we talk about the second conditional, you have to understand the structure first. And the structure is the structure I'm going to show you now. Pay attention to this picture here. The second conditional is formed by two parts, okay? So in this case here, we have the if, as you can see here, okay? And the if part shows you the condition, and the other part shows you the result, okay? So pay attention to this example here. If I saved a lot of money, se eu economizasse muito dinheiro, I would buy that mansion. So what's the condition to buy that mansion? Well, the condition is I have to have a lot of money, and for that I have to save a lot of money, because if I don't save a lot of money, I won't be able to buy the mansion, okay? Now pay attention to a structure. A frase que tem with precisa ficar no simple past. Agora, fazendo uma conexão que eu falei no começo da aula, presta atenção, olha, quando eu falo, se eu poupasse muito dinheiro, como eu disse aqui embaixo, ó, se eu tivesse muito dinheiro, as you can see, I am just managing something. And I told you that in English, when we are managing something, when we are managing a different present, we have to use the past. Olha que estranho. Para a gente imaginar o presente sendo diferente, a gente tem que usar o verbo no simple past, no passado. Assim como lá com o I wish, eu falei para vocês que depois do I wish, você tem que usar aqui na frente o simple past, se você está tratando de uma situação, desejo, uma situação diferente no presente, aqui funciona do mesmo jeito. No second conditional, a gente vai imaginar alguma coisa diferente para o presente, ou uma situação diferente para a gente. E I have to follow the same idea, I have to follow this idea that I have to use the verb in the simple past, tá bom? É esse simple past aqui que vai dar a ideia dos dois S's lá que eu mostrei para vocês aqui no se eu tivesse, aí do outro lado eu tenho iria. Como é que eu gero a terminação, professor? Iria, né, no final de um verbo. I told you this in our other class. I told you that in English we have to use the verb would and then the main verb, né? Esse iria é traduzido aqui, é criado, na verdade, com auxílio da palavra would, tá bom? Então, por exemplo, ó, help é o verbo ajudar, então a gente havia visto que ajudaria fica would help, né? Ajudaria. Olha aqui, travel é o verbo viajar, então would travel é viajaria, tá bom? Voltando aqui agora, pay attention to the information that you have here. Olha só. When do we use the second conditional? The second conditional is used to talk about something that is unlikely to happen today or in the future. Tá vendo aqui, pessoal? Tá abreviado. Second conditional is used to talk about unlikely situations, imaginary situations or hypothetical situations. Eu vou deixar aqui do lado isso e vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Geralmente os alunos ficam em dúvida com uma coisa, que é o seguinte, pay attention. Samuel, there is a topic called second conditional. Se existe o segundo condicional, é porque existe o primeiro, concordam? We also have the first conditional. In fact, in English, we have 4 types of conditional sentences, okay? So I'm going to show you all of them, but I'm not going to talk about them all, okay? I just want you to understand what I am talking about. So we are starting to study the second conditional. A gente vai começar a estudar aqui o second conditional. Mas vejam só, esse conditional faz parte de um grupo, de uma estrutura maior. Take a look at this picture here. If you pay attention to this picture, you can see that in English we have sentences that we call conditionals. Why are they called conditionals?
because they express something that is based on a condition, okay? And in English, we have the zero conditional, que é o zero condicional. We have the first conditional, as you can see here, and we have the second conditional. This is the one we are going to talk about, second conditional. And I'm going to leave it here. And we also have the third, as you can see here, but I'm not going to talk about it now. The first conditional, só para vocês entenderem, eu estou começando a explicar o second conditional, segundo condicional. Para vocês entenderem com melhores detalhes, digamos assim, I'm gonna give you one example of a sentence in the first conditional, and then I'm gonna use another one in the second conditional so that I can contrast them, okay? I can compare and contrast them. So, Samuel, when do I use the first conditional? Todas as conditionals, pessoal, começam com a palavra if, que em português é o se, né? Se condicional, tá bom? E como é o se que expressa uma condição, se condicional, elas são chamadas de conditionals. Mas também elas são chamadas de if clauses. Por que if clauses? Porque a palavra clause significa orações. São orações que começam com if. Tá bom? Orações que começam com if. Ou seja, if clauses. Tem os dois nomes, conditionals or if clauses. So if you go to YouTube, you can type there if clauses or conditionals. Então eu posso ter, pay attention to the names, olha, eu posso ter first conditional, ou então if clause do primeiro tipo. Eu posso ter second conditional, ou então if clause do segundo tipo. Em inglês aparece, por exemplo, assim, if clauses, aí vem second type. Olha, if clauses, segundo tipo. Então, eu estou dizendo para vocês que são os dois nomes. Eu posso falar second conditional ou if clauses do second type. First conditional ou if clauses do first type. Tá bom? Vamos a exemplos então, olha. Just a moment. So now I'm going to talk about the first conditional. I think you have studied the first conditional with Lillian in a specific number 5, okay? Because in a specific number 5 that you studied the first conditional. So, Samuel, when do we use the first conditional? So we use it to talk about a possible future situation. So pay attention to this word here, possible future situation. Olha, a possible future or present situation. I can also have a present situation. Just a moment. A possible present or future situation. Example. Imagine that I am inside Zara store, okay? I am there because I want a new jacket. Okay? And I am looking for jackets, and then I finally see a perfect one, okay? But they only have a small size. And I need a large size, so I need a large one, okay? And then I go to the sales clerk and then I ask him, do you have this jacket in large size? And then he says something like, well, I don't know, but I can check in our stock. Oh, I don't know, but I can check in our stock. Aí ele vai lá procurar no estoque, ok? Imagine this. Enquanto ele está lá procurando no estoque por um tamanho maior, eu viro para o meu colega que está comigo e falo assim, pay attention, I'm going to write in Portuguese. Se eles tiverem uma maior, ou então vou por assim, se eles tiverem o meu número,
que é large, ok? Vírgula. Eu levarei a jaqueta. So, se eles tiverem meu número, eu levarei a jaqueta. Pay attention to the second part here. Olha. Eu levarei a jaqueta. Eu levarei a jaqueta, as you can see, the sentence is in the future, so it say, I will take the jacket. I will take the jacket. Tá vendo? Future. Mas para essa situação futura se realizar, realmente acontecer, uma condição tem que ser satisfeita. Qual é a condição? Eles têm que ter o meu número. Se eles não tiverem meu número, eu não vou levar a jaqueta. Can you see? So this here, this part here, se eles tiverem meu número, represents the condition, representa a condição sem a qual the action here in the second part will not take place. Okay, so pay attention to the way I translated this sentence. I say, I will take the jacket, né? E na parte anterior, fica assim, olha, just a moment. If, porque começa com o C, né? Eles tiverem, they have my size. If they have my size, I will take the jacket. Pay attention. Here, you have the first conditional. But Samuel, how do you know that this is the first conditional? I told you, the first conditional expresses a possible present or future situation. So the condition is possible. And for this reason, the other action is also possible. They can both happen. Pay attention. Existe a possibilidade de ele encontrar o meu número? Sim. Pode ser que ele encontre, tá vendo? Ó, the condition is possible, tá bom? And for this reason, the other action is also possible. Então, se isso aqui acontecer, isso daqui vai acontecer também. This is the first conditional. And in the first conditional, you have to use the verb in the present. When you have the if part, you have to use the verb in the present. And the other part will have the verb in the future. Então, qual é a correlação de tempos verbais nesse caso aqui? Você tem aqui, ó, I'm gonna type here. So, the if clause will be in the present. And so the verb here has to be in the present. And the other part will be in the future. Tá bom? Então, pay attention. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. O first conditional expressa uma possible present or future situation. E a correlação de tempos verbais é sempre a seguinte, olha. O verbo da if clause, ou seja, da parte que tem o if, vai estar com o verbo no presente. And the other part will have the verb in the future. A gente chama isso de, pay attention to this word here, é correlação de tempos verbais. É obrigatório, ok? It's obligatory. Essa é a correlação que existe entre as partes da frase. Now, pay attention to my other example. So this was my first example about the first conditional. Entrando no tópico de vocês, olha só. We are going to talk about the second conditional. Sorry. Oh God, just a moment. So the second conditional. Professor, what's the difference between the first condition and the second conditional? Bom, ambas expressam uma condição, okay? This is the part that they have in common. But what is the difference? The difference is, as you can see here, olha, I'm gonna make this picture here bigger so that you can understand. Olha, the second conditional is used to talk about unreal possibility or impossible events. Pay attention to this word here, impossible, okay? So just a moment. I'm gonna make it smaller so that I can give you one example. So let me just write in other words. So we use the second conditional to talk about imaginary, unlikely things or impossible
things. Okay, so pay attention especially to the word I'm going to highlight here. Okay, I want you to pay attention to this word here, unlikely and impossible. Ok, lembrem-se o seguinte, ó, aquilo que é unlikely é improvável, tá? Não quer dizer que seja impossível, tá bom? Então, ó, é uma coisa possível, something that is possible, ok? But unlikely. A pessoa adota uma perspectiva pessimista. Ela acha que aquilo não vai acontecer tão cedo. Então, por exemplo, ó, let's analyze one example here. First example. Imagine this. I share my bedroom. Sorry, I share my bedroom with my brother. I share my bedroom with my brother. Okay, this is a fact. Okay, let's just imagine this. And then I say something like, my bedroom is always a mess. Eu sou uma pessoa organizada, but let's imagine that the person says, eu não tô falando de mim mesmo, não, tá, pessoal? Tô imaginando que alguém dizendo isso, tá? So, my bedroom is always a mess. Ó, eu divido o meu quarto com meu irmão, and for this reason, my bedroom is always a mess, because my brother is not organized. He's untidy, ó. Ponto. He is untidy. Untidy means that he's not organized, okay? For this reason, my bedroom is always a mess. Agora, imaginem que dentro dessa circunstância, a pessoa diga o seguinte, olha, just a moment, guys. Se eu não dividisse o quarto com meu irmão, tá bem grande, ó. Se eu não dividisse o quarto com meu irmão, vírgula, aliás, meu quarto seria mais organizado. Olha, se eu não dividisse, significa que eu divido. Tá vendo? A minha realidade é diferente daquilo que eu almejo, diferente daquilo que eu desejo, ok? Então, se eu não dividisse, é pura imaginação. This is just my imagination. Can you see? Aqui que está o link com aquilo que eu falei lá no começo da aula. O second conditional trabalha com coisas imaginárias. You are imagining something that is different from your reality. Ok? So, again, para frisar bem, when the person says, se eu não dividisse, é porque ela divide. Ok? Bom, is it possible to change? Yes, it's possible. Pode ser que mude. Mas quem diz isso daqui está demonstrando uma perspectiva negativa a respeito da situação, tá bom? Because the person doesn't like this fact, ok? Qual seria o resultado? Ó, qual seria o resultado se a realidade fosse diferente? So, se a realidade fosse diferente, ó, meu quarto seria mais organizado, mas ele não é, entendem? So, I am just talking about something that is totally imaginary. É diferente do caso aqui de cima, ó. Se eles tiverem o meu número, eles podem vir a ter o meu número. É uma coisa mais concreta. It's possible. Aqui, se eu não dividisse, pode vir a acontecer? Yes. Mas não é o que acontece no presente, ok? So, how do I translate this sentence here? Eu já mostrei para vocês a relação. Vocês podem ver nos verbos, não. Tem os dois S's aqui e tem o ri aqui. Bom, in this case here, you have to remember that para traduzir os dois S's, você usa o verbo no passado, because you are using your imagination, as I told you before. So I say, if I, tá vendo? Ó, eu vou ter que pôr aqui o verbo no passado. E o passado negativo usa, como o Gabriel mostrou lá no começo da aula, a palavra didn't. O Gabriel ou alguém, não sei. If I didn't, if I didn't share my bedroom with my brother. So, if I didn't share my bedroom with my brother, vírgula, olha, meu quarto seria... Como é que eu falo seria, professor? Já mostrei, olha. O verbo to be é o verbo ser. Como é que eu faço para gerar a terminação iria? Pondo would, né, antes. Então, ficaria... If I didn't share my bedroom with my brother,
Olha só. My bedroom would be mais organizado, more organized. My bedroom would be more organized. So this is one example of an unlikely situation, okay? I am imagining something that is different from my reality, and this is based on something that is very unlikely. At least I think this is something unlikely, okay? Now let me give you another example involving this case here, okay? Pay attention to this picture I'm gonna show you now. Do you remember how to say pneu in English? Do you remember that? I told you in one of our classes, okay? In English, this is a pneu, right? It's tires, right? Pneus, yes, tire, yes. Thank you very much. So in here, you have just one tire, right? So if you pay attention to this picture, you can see that this is a perfect tire, okay? Because as you can see here, this tire is just the regular ones. It's kind of safe, okay? Let's suppose this is kind of new. Let's imagine this is new, okay? I'm telling you this because I want to show you something else now about tires. Do you know how to say pneus carecas in English? Does anyone know how to say that? Oh, pneu careca. When I say careca in Portuguese, né, pneu careca, as you all know, careca in this case here refers to something desgastado, né? Pelo uso, desgastado. In English, they say worn out tire. Worn out quer dizer que foi usado demais. Vocês sabem que o verbo usar em inglês é wear, né? Wear. Just a moment. Assim, ó, wear. E worn quer dizer que ele foi usado demais e desgastado pelo uso, tá bom? Worn out tire. Só que em inglês também eu posso falar assim, olha, or bald tire. A palavra bald é usada para falar de pessoas que estão perdendo o cabelo, ficando carecas propriamente mesmo, tá? Então, em inglês, it's also possible to say bald tire or worn out tire. Samuel, why are you giving us vocabulary about it? Because I want to show you this picture here. So just pay attention to this other picture here. Well, the first picture showed you a perfect tire, okay, in very good conditions. But now, take a look at this tire here. As you can see here, this tire is a worn out one, okay? This is a bald tire. And you have here some information about it. Let's take a look at the information. You have driving on bald tires can lead to blowouts and decrease the efficiency in handling and braking at high speeds, which could be fatal. Olha só. Dirigir com pneus carecas pode levar a blowouts, é quando o pneu estoura, tá? Ó, and decrease the efficiency, uma eficiência diminuída em handling and braking. Braking é brecar, né, frear, at high speeds, which could be fatal, o que pode ser fatal. Well, now that I am telling you this, I am just telling you this because I want you to remember how to say pneu careca, tá vendo aqui, ó, dentro dessa propaganda, você tem aqui, ó, driving on bald tires. Isso aqui significa dirigir com pneus carecas, tá? Dirigir com pneus carecas. Now, let me write here the possible risks. So what are the possible risks of driving on bald tires? Well, you all know the possible risks. You all know that bald tires are risky and dangerous to drive on because they are more susceptible to many risks, okay? So the problem with bald tires is this. This is the problem with bald tires. They are susceptible. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal, just a moment. Cadê onde que eu vou? Eu vou copiar um trecho de um texto aqui e já volto ali para o susceptible, ok?
Just a moment. Eu já vou terminar aqui, pessoal. Só vou aproveitar e copiar uma coisa aqui. Vou deixar aqui, vou terminar aqui. Just a moment. Susceptible to many risks. Eu vou pôr isso aqui em cima e aproveitar essa parte, ó. So they are susceptible to many risks. E vou apagar essa de baixo. So the problem with bald tires is that they are susceptible to many risks. And then here I have some risks, okay? So what are the risks? You have an increased risk of hydroplaning, risco maior de hidroplanar, né? You may have difficulty handling in snow or ice. Talvez seja difícil dirigir com neve ou gelo. You may have longer stopping distance. Você precisará de uma distância maior para parar o carro when you have an emergency. You have the risk of puncturing. Samuel, what does puncturing mean? You know, the verb puncturing vem do verbo puncture, tá bom? Puncture significa furar. So you have an increased risk of puncturing. Você tem risco maior de ter pneu furado. And you have an increased risk of a blowout. Samuel, what is a blowout? Blow significa explodir. So when you have a puncture in your tire, if you have a puncture, pneu furado, it's possible that you could have a blowout, okay? Blowout é quando o pneu estoura. Well, now that you have all this, I just wanted you to give you vocabulary to go to a situation, okay? So imagine a man called, let me drag it up here, just a moment. Imagine a man, guys, called Richard, okay? And Richard is my uncle, okay? My uncle. Richard is driving on bald tires, okay? His car tires are bald, but he doesn't care. So he doesn't care that his car tires are bald, okay? He doesn't care that his car tires are bald. So for this reason, he is, driving around on bald tires. And this is a problem because, as I just showed you here, there are many risks involved with driving on bald tires, okay? And based on this, imagine that I say something like this. Olha só. See Richard. E vou continuar a frase, ok? Então, ó, se Richard... Esse momento, só estou mostrando para vocês a estrutura. Ó. Eu vou montar uma frase que vai ser estruturada assim, olha. Vou ter se, blá, 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 blá. Então, o que eu vou pôr aqui? Vai ser o seguinte, ó. Se Richard mandasse consertar os pneus, ou mandasse trocar os pneus, eu vou pôr aqui o verbo trocar. Olha só. Trocar. Se Richard mandasse trocar os pneus, vírgula, o carro dele seria mais seguro. O carro dele seria mais seguro. So, as you can see here, when the person says, se Richard mandasse trocar os pneus, isso é possível. But, based on what I just told you here, olha só, he doesn't care, ele não está nem aí, ele não se importa com esse fato. A pessoa que diz se ele mandasse parte do pressuposto de que aquilo é improvável, porque conhece o comportamento do Richard e sabe que vai ser difícil ele fazer isso, tá bom? Então, in this case here, the person is just imagining something about the present that could have a result in the future, but the present is, qual que é o presente? Ele não manda trocar os pneus.
Esse é o presente. Ele não manda. Então a pessoa está imaginando uma situação diferente para o presente. Ó. Se ele mandasse, qual seria o resultado? O resultado, the result would be this. O carro seria mais seguro, porque eliminaria todos esses possíveis riscos aqui de um pneu careca. Entendem? So, based on this, let's translate this sentence. Vamos começar pela parte mais fácil, ó, que é o final aqui. O carro dele seria mais seguro. So, o carro dele é his car, né? Seria, vocês já sabem, seria o verbo be, para eu falar seria, é só pôr would antes do verbo, então seria would be safer. So, his car would be safer, né? His car would be safer. Bom, e a primeira parte, pessoal, professor? Então, vou deixar aqui, pessoal, just a moment. As you can see here, you have the comma, né? So, you have the comma here. Se Richard mandasse trocar os pneus. Professor, por que você fez uma frase tão complexa assim? Porque, olha só, eu estou tentando linkar uma matéria com a outra. Vocês aprenderam a traduzir o mandasse, lembram-se? Que a gente tem que usar o have something done. Have something done, né? Porque ele não vai fazer, ele não faria, se ele mandasse fazer, não era ele mesmo que faria, ele mandaria alguém fazer por ele, né? Então aqui eu tenho que traduzir a frase, né, o trocar usando have something done. E no caso aqui é trocar os pneus, então o que ele vai fazer é change os pneus, ou change os pneus. Como é que eu traduzo, professor? Se ele mandasse trocar os pneus, seria if he, se ele, né? Bom, mandasse, vocês já sabem, tem que usar o verbo no passado, porque eu estou imaginando uma situação diferente no presente, né? Só lembrar, tem os dois S's aqui, eu vou ter que usar o verbo no passado. Então aqui, ó, eu vou ter que usar o passado, the past form of the verb. But Samuel, what is the verb that I have to use here? Now you have to remember. Olha só, será que eu posso pôr o verbo change mesmo? Se ele changed his tires. Será que eu posso falar assim, ó? If he changed his tires, ó, se ele trocasse os pneus? Não posso falar assim, por quê? Porque se eu falasse assim, pessoal, eu estaria dizendo que ele mesmo trocaria os pneus. E não é o caso, e não é o que a frase está dizendo, ó. Está dizendo que ele mandaria alguém fazer por ele. Então, beleza. Eu tenho que pôr no passado. Mas o que eu vou pôr no passado? Vocês se lembram? Nessa estrutura aqui, the verb that will change is the verb have. The verb have will be in the present, in the future, or in the past, depending on the circumstances, depending on the case. So you have to use the verb have in the past. Aí o que vai ser trocado? Os pneus, ó, os pneus, né? Vai ser trocado. Então, segundo a fórmula, vocês se lembram, o objeto vem no meio, né? Vocês se lembram disso? Ó, if he had his tires changed. Aí o verbo vem aqui no particípio passado. Eu não sei se vocês então perceberam, eu acabei de atrelar uma matéria à outra, tá bom? Eu usei o have something done dentro de uma estrutura de second conditional, olha. If he had his tires changed. Então, só lembrando, eu tenho que me preocupar aqui então com duas coisas, ó. Eu tenho que me preocupar com o uso do have something done, que exige o have seguido do objeto, depois o verbo, que é o have, o objeto mais o verbo. Além disso, eu tenho que me lembrar que, como é second conditional, eu tenho que pôr o verbo have no passado, because in imaginary situations I have to use the verb in the simple past, according to the English grammar, okay? I hope, guys, that you could understand what I was trying to explain. I hope I was clear, okay? If I wasn't, just tell me I wasn't, and then I will try to explain in other terms, okay? So this, guys, was my explanation about this first case here. Olha, we use the second conditional, pay attention, to talk about imaginary unlikely things, coisas que são imaginárias e improváveis, tá bom? São possíveis. Pode vir a acontecer, but they are unlikely, ó. Se eu não dividisse o quarto with my brother, é porque eu divido. Quando eu falo, se o Richard mandasse trocar os pneus, é porque a pessoa conhece o Richard e sabe que ele vai continuar assim andando com driving on bald tires, ok? E para finalizar, prometo que eu vou finalizar agora,
I want to call your attention to this other part here. As you can see here, I told you that we use the second conditional to talk about unlikely things, but so this is one use. This is use number one, but I also have here another use number two. I'm going to talk about this use number two now, and then we call it a day, okay? So just a moment. Do you have any questions up until now, guys? If you have any questions, just you can interrupt me at any moment, okay? So now situation number two, okay? So it's also possible to use the second conditional to talk about things which are impossible to happen. Pay attention. We imagine a different reality, okay? But we already know that that is impossible, okay? Is that possible somehow? Can we say things like this? Yes, we say that all the time. So for example, when I say something, for example, I'm gonna talk about someone who is dead. So imagine a girl called Gabriela, okay, and this girl is dead, okay, she has died already, okay. Imagine that I say something like this. Se Gabriela estivesse viva, ó, se Gabriela estivesse viva, ela adoraria blá blá blá. Ela adoraria isso. Ponto. Vejam só. Se Gabriela estivesse viva, ela adoraria isso. Pay attention. When I say se Gabriela estivesse viva, eu já parto do pressuposto de que aquilo é impossível, porque ela não pode voltar do mundo dos mortos. She is already dead. Can you see that? So, when I say se ela estivesse viva, I am just imagining her reaction if she were alive, okay? So, this is something that is based on imagination, but this imagination is based on something that is impossible to be real. É por isso que, pay attention, é por isso que o second conditional também é chamado de, também é dito ser usado para expressar unreal, pay attention, unreal present. Um presente que é irreal. Tá bom? Entendam assim, ó. O second conditional também é usado para expressar um presente irreal. An unreal present. Como assim, professor? An unreal present. Aqui, ó. Se ela estivesse viva é porque ela não está. So this is unreal. Tá bom? Unreal. Somehow, how do I translate that? Using the second conditional. Então tem que manter aquele padrão, lembram? O verbo onde tem o se fica no passado e o verbo da outra parte fica no condicional com o would. Então ficaria assim, ó. If she, blá, blá, blá. A palavra viva é assim, ó, alive, vírgula. Ela adoraria. She would love that. She would love that. Não sei do que eu tô falando, né? Isso, qualquer coisa. Ó. She would love that. So, as you can see here, adoraria, ó, uria, é traduzido com would, but pay attention now to this part here. Well, estivesse. Estivesse é uma forma do verbo estar, né? O verbo que eu tenho que pôr aqui é o verbo estar, right? Ó, estar. Samuel, you have to use the verb. Isso eu já sei, ó, já estou especialista nisso. Você já falou várias vezes. Eu sei que você tem que pôr o verbo no passado, because this is just my imagination, okay? So, if she, aí vou pôr aqui o verbo to be no passado. Okay, guys, so now, pay attention to something that is really important when we are talking about the second conditional too. As you all know, the verb to be in the past form, or the verb to be in the past form, is was or were, né? Vocês aprenderam isso, ó. A gente usa was quando o sujeito é he, she or it, a gente usa was. Agora, se o sujeito for I não. I é aqui em cima. Just a moment. I, he, she, it, we say was. E se o sujeito for you, they or we say were. Ok? Isso é o que vocês aprenderam, ó. This is for normal circumstances, okay? But pay attention. In imaginary situations, in imaginary
Vou pôr assim, ó, in imaginary settings, em situações imaginárias, vírgula, you have to use or for all the people. For all the people. This information here is really important, and this is the reason why I am gonna highlight it with my highlighting pen. Okay, so pay attention to this information here. In imaginary circumstances, in imaginary settings is the same as circumstances. You have to use, pay attention, you have to, a gramática do inglês obriga você a usar. You have to use were for all the people. Não importa se é eu, ela, tá bom? Aqui, ó, ela, em situações normais você diria she was. Mas in imaginary situations, you have to say if she were. If she were, ó, se ela estivesse viva, tá bom? É isso que explica porque a frase em inglês, ó, se eu fosse você, ó, eu não faria isso. Se eu fosse você, eu não faria isso, ó. Como é que eu falo se eu fosse você? If I, ó, fosse. Em situações normais, eu falaria if I was. Mas segundo a gramática da língua inglesa, você tem que dizer if I were you, vírgula. Eu não faria isso, I wouldn't do that. So, I wouldn't do that. Eu não faria isso. Vejam que é a mesma coisa, tá vendo? I have here one imaginary situation when I say, se eu fosse você, eu não sou você. E vejam só, não existe a possibilidade de eu vir a ser você. So this is based on something unreal. Aqui não é uma questão de improbabilidade, é uma questão de impossibilidade, ok? And this has to be very clear in your mind. You have this situation here when we're talking about unlikely things, and we also have this one here. Para terminar, juro que agora eu termino. Professor, eu já vi na música X, eu tenho um amigo que é de Londres ou de Nova York ou do Canadá, sei lá, e ele fala if I was o tempo todo. If I was. Vejam só, pessoal. No colloquial English, in spoken English, no inglês falado, inglês que vocês vão ver em seriados, inglês do dia a dia, eles vão dizer if I was, if he was, if it was. Em letras de música vocês vão ver isso também. Só que, pay attention, aos olhos da gramática, isso está errado, tá bom? Aos olhos da gramática, o correto é você seguir essa regra que eu pus aqui em verde, olha. In imaginary settings, you have to use were para todas as pessoas, não importa se seja I, he, she ou it. Então, o correto é if I were you, ou if she were alive, tá bom? For this impossible, unreal present. So, I think that's it. That's everything that you have to know about the second conditional, okay? I'm gonna send you an exercise that I will ask you to do for homework for our next class, okay? And that's it for today's lesson, okay?